de novo, eu acho que o futuro, independente da tecnologia e dos novos instrumentos, eu acho que crédito imobiliário é um produto muito poderoso na relação entre investidores e tomadores. Então, a gente acredita bastante que a gente ainda tem muito potencial de crédito imobiliário no Brasil, pelos dois lados, pela demanda e pela oferta de capital. E, de novo, o que essas duas partes estão buscando são soluções mais rápidas, de menor custo e menor esforço de captação. Então, eu acredito bastante que na linha do tempo, seja utilizando token, blockchain e smart contracts como redutor do risco, seja utilizando token como instrumento de captação, porque eu acho que são dois lugares diferentes, a utilização de tecnologia e de tokens vai penetrar no mercado, vai ajudar a gente a explorar esse potencial do crédito imobiliário e vai acabar, beneficiando tanto tomadores quanto investidores na linha do tempo. Eu só tenho dúvida de se vai ser mais como ferramenta de redução de risco ou mais como ferramenta de captação. E aí eu acho que a gente tem que estar pronto para os dois cenários, e eu acho que essa é a minha visão, é isso que a gente discute aqui dentro da Viro. Por isso que a gente está aqui fomentando o education, o advocacy, trazendo mais conteúdo ou opinião de que sim, a gente tem que olhar para isso e, de novo, isso é o futuro pela demanda do mercado, que é buscar maior controle, o menor risco e o menor esforço para se conectar. E, cara, acho que a tecnologia e o que a gente chama de tokenização e a sua infraestrutura, os smart contracts e o blockchain vão gerar um valor gigante. Quando a gente vê o Banco Central falando de tokenização da economia, ele está falando de mais auditabilidade, de mais controle, de mais transparência, de maior mobilidade do capital. Então, a gente está todo mundo atacando, todo mundo remando para o mesmo lugar. Como que a gente constrói um fluxo de capital mais eficiente? Porque no final das contas, e essa é uma opinião muito pessoal, o dinheiro começa na pessoa física e termina na economia real. Tanto faz o que você quiser colocar no meio do caminho, de um lado você sempre tem uma pessoa física que paga imposto e aí o governo utiliza, que deposita no banco e o banco utiliza, que faz investimento direto ou faz investimento num fundo e esse dinheiro volta. Você tem uma economia. Então, no final, é um jogo de duas partes, a economia real e pessoas físicas, que querem encontrar a melhor forma de se conectarem e fazerem negócios e transacionarem. Então, acho que todo mundo está remando para esse lugar de redução das ineficiências, de redução dos custos, de aumento da transparência, de aumento da mobilidade do capital e desse canal, desse conduíte entre essas duas partes. Então, acho que a gente está só no começo dessa jornada. E aí, de novo, eu acho que a gente tem que olhar, cara, qual que é a gênese disso, né? Por que eu quero fracionar um imóvel? Para dar mais acesso, né? Porque nem todo mundo consegue comprar. Ah, mas poxa, eu já poderia comprar um fundo imobiliário. Já existe essa solução, já existe esse problema e já existe essa solução. A gente está construindo em cima do que já existe, tecnicamente falando, mas para trazer mais acessibilidade e menor custo. Porque esse é o grande, pelo menos na minha opinião, esse é o grande jogo. No final das contas, é como que a gente torna custo zero, limitação zero, mais controle 1000% para que essas conexões possam acontecer com cada vez mais pujança e cada vez mais eficiência.